Olá pessoal, hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso bate-papo, no nosso Fala Zé, o nosso secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Igoreto. O Igor que está trabalhando muito, né, Igor? Muito. Para botar a casa em ordem, mas graças a Deus vem entregando um belo histórico serviço para a nossa sociedade mineira. É um grande prazer ter você conosco aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite, Igor. Fala, Zé. Tudo bem? Prazer estar com você aqui hoje, né? Dar um oi para todos que estão nos assistindo aqui. E é importante poder ter essa oportunidade, discutir, bater um papo, né? Falar um pouco da nossa Minas Gerais, da nossa Zona da Mata. E é sempre um prazer poder compartilhar esse momento com você. Perfeito, Igor. Igor, você tem hoje você está como secretário de Estado, mas você tem um histórico na iniciativa privada. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação, a sua bagagem profissional até assumir esse relevantíssimo cargo que você hoje ocupa. Exato. Eu sou formado em administração de empresas e trabalhei a vida inteira com consultoria em empresas, em planejamento estratégico, gestão de processos empresariais. Tive a oportunidade de estar em mais de 50 empresas ao longo, né, dessa jornada, e isso me deu a visão da dificuldade que é o empreendedorismo no nosso país, né, por conta da burocracia e da necessidade de simplificação e de destravar a economia do nosso país. Eu sou um fiel defensor de que o melhor plano de assistência social que pode existir é justamente a geração de emprego e renda. Países que geram emprego, que geram renda para os seus cidadãos, não precisam de preocupar com a assistência social da forma que nós precisamos no nosso país. Eu sou um defensor que a maior forma de erradicar a pobreza é justamente dando dignidade e o trabalho a cada um de nós brasileiros, né, no nosso caso. E tendo essa vivência com as empresas, eu percebi que para poder simplificar, para poder mudar, o caminho era a política. Não tinha outro jeito. Eu acho que nós temos que trabalhar nas esferas legislativas, na executiva também, mas na legislativa principalmente, para a simplificação das leis, a desburocratização das regras e a facilitação da vida de quem quer gerar emprego, de quem quer gerar renda e também de quem quer trabalhar. Então, com esse histórico, com essa bagagem, eu virei, né, o meu leme para a política, digamos assim. Tive a oportunidade de conhecer o governador Romeu Zema, o então Romeu Zema, em 2017. Ajudei o nosso governador na campanha. Eu fui coordenador de administração da campanha do governador em 2018, na época quando ele venceu as eleições. E em 2019, recebi o convite do governador para integrar o governo de Minas. O que eu não esperava é que em 2020, logo no início do segundo ano de mandato do governador, ele me convidaria ou me convocaria para assumir a Secretaria de Governo, que é a secretaria que cuida da articulação política do governo. Para mim, obviamente, uma honra muito grande, mas também um desafio muito grande. Fazer articulação política, cuidar da articulação política de um governo do estado de Minas Gerais e de um estado do tamanho de Minas Gerais é um desafio enorme, mas é muito gratificante. Fico muito feliz e todos os dias agradeço a Deus a oportunidade que o governador Romeu Zema me dá e que a vida me dá de ter saúde, de ter força, de ter energia para poder fazer o bem pelo meu estado, que ainda que pareça muito pouco, mas o benefício de poder trabalhar no poder público e gerar o bem para a sua comunidade, para os nossos conterrâneos, os mineiros e mineiras que vivem conosco, para mim é muito prazeroso e uma honra muito grande. Para quem veio da iniciativa privada, qual seria assim, a principal vantagem e a principal desvantagem que você já está identificando aí no setor público? Se desse para identificar um ponto... Junqueira, eu acho que a principal vantagem de trabalhar no poder público é que aqui você atinge milhões de pessoas, né? Então, todo pequeno ato que você faz aqui, por mais que pareça pouco, você está beneficiando, você está trabalhando em prol... Aqui em Minas Gerais nós somos 21 milhões de pessoas, de mineiros. Sim. Então, qualquer pequeno ato que você faz, você atinge milhões de pessoas, você atinge uma região geográfica muito grande. Isso é muito satisfatório. Você poder ver o benefício para o seu povo bem cuidado, eu acho que essa é a maior vantagem. Eu acho que a principal desvantagem é que um estado do tamanho de Minas Gerais tem problemas estruturais e praticamente infinitos, né? Então vamos pegar o exemplo das estradas do nosso estado. Minas Gerais tem 26 mil quilômetros de estradas. Então,
quando você pensa em recapear uma estrada, em pavimentar uma via, o que para nós é motivo de muito orgulho, né? Você fica orgulhoso quando você olha por um lado, mas quando você olha por outro, você vê quantos quilômetros de estradas tem no estado de Minas Gerais, você vê o tamanho do seu desafio. Então, a sensação de que o trabalho é infinito, também eu acho que é um pouco de desvantagem daquela sensação, um pouquinho de você anda, mas parece que não avança muito. Mas é por isso que eu acredito em políticas estruturais, que são reformas que o nosso governador Romeu Zema está propondo, tanto na Assembleia Legislativa, mas também discutir com o Congresso Nacional, para facilitar e desenvolvermos cada vez mais o nosso Estado e de forma estrutural. O nosso governador Romeu Zema ele está arrumando a casa, mas ele fala também que ele está recolocando o trem nos trilhos. E eu acho que nós precisamos de políticas públicas efetivas, reformas estruturais, para fazer esse trem, essa locomotiva, decolar de vez e Minas Gerais nunca mais olhar para trás. Nessa questão de políticas públicas, e aí eu queria saber se você concorda com a minha opinião, ou seja, é importante que haja por parte do eleitor, do cidadão, uma reflexão muito forte na hora da opção do voto, não só em relação ao presidente da República, ao governador, mas sobretudo em relação ao exercício que se faz da escolha dos deputados federais e deputados estaduais. Porque, na verdade, esses são protagonistas fundamentais depois do desenvolvimento de políticas públicas que podem ajudar ou podem muito prejudicar a ação, a boa intenção, a competência de um presidente ou de um governador. Então, assim, a gente conseguir fazer uma identificação de uma opção legislativa, uma opção eleitoral, de uma bancada de deputado federal e de deputado estadual que estejam em harmonia, que compartilhem os mesmos entendimentos, os mesmos anseios do governador, é fundamental até para que ele tenha as ferramentas necessárias para colocar em prática todos os seus projetos. Você, como secretário de governo, você concorda com esse entendimento? Zé, eu tenho uma visão, e não é tirando a responsabilidade aqui do Poder Executivo, não, mas eu sempre tenho oportunidade, eu converso muito com os jovens, falo muito de política, tenho essa oportunidade de dizer isso. Eu digo o seguinte, em geral, nas eleições, a gente foca muito na eleição para o Poder Executivo, né? Ou seja, o prefeito, o governador, o presidente da República. Mas eu compartilho completamente da visão de que nós temos que manter, nós como eleitores, nós temos que ter muito foco no poder legislativo, que são os deputados estaduais, os deputados federais, os vereadores, e por uma razão muito simples. O poder executivo, ele executa as políticas públicas dentro das regras, no caso, as leis, que o poder legislativo criou. Então, quem cria as regras para a comunidade, quem cria as leis para a comunidade, quem define o que é permitido, o que é proibido, o que podemos, o que não podemos fazer, é justamente o poder legislativo. São os deputados estaduais, os deputados federais. Então, perceba, se os deputados são quem criam as regras, eu acho que a relevância e a importância do trabalho de um parlamentar é fundamental. Isso pensando no estrito senso do trabalho constitucional, digamos assim, de um parlamentar, que é a atividade legislativa. Mas, para além disso, eu penso que Minas Gerais tem uma bancada de 53 deputados. Vamos pegar como exemplo Minas Gerais. E Minas Gerais tem um estado com 853 municípios e, geograficamente, nós temos o tamanho da França, que é um país, né? 53 deputados federais, eles têm a oportunidade de estar geograficamente distribuídos em todas as regiões do nosso estado. Um governador, no caso, por exemplo, nosso governador Romeu Zema, ele é apenas um. É um governador para esse estado inteiro. E nós temos 53 deputados para o estado. Então eu acho que o trabalho de estar na ponta, de estar na região, né, de ver regionalmente, no micro, no foco ali de um parlamentar, as demandas da população e até trazer para o governador ou levar ao presidente da República as demandas daquela região, eu acho que esse trabalho do deputado é fundamental também. E o eleitor tem que estar focado nisso, né? Não só apenas no governador, no presidente, mas também no parlamentar, porque é ele que cria as regras e é ele que vive o dia a dia da base regional da sua região onde ele atua. E é ele que vê de perto, de muito perto, as demandas do cidadão e tem a condição de trabalhar e de articular com o governador e com o presidente da República. Eu tenho, na verdade, participado aí recentemente de muitas reuniões, de muitos debates, conversando com amigos, e o meu entendimento é exatamente esse, ou seja, sempre me chamou a atenção, isso eu acho que é uma tendência do brasileiro,
de focar a atenção exclusivamente na eleição, primeiro presidencial, depois na eleição do executivo estadual, e a gente acaba deixando a escolha do deputado federal e do deputado estadual quase para os 43 do segundo tempo. Como se, na verdade, a atuação dos deputados federais e estaduais não fossem absolutamente decisivas para a efetividade das políticas públicas. Então nós temos algumas regiões que abrem mão de uma representação que tem uma identidade local, que tem o DNA daquela região especificamente, que conhece como ninguém as suas necessidades e as suas virtudes, porque eu sempre tenho frisado isso. Assim, o deputado federal, ele com identidade local, ele não só leva os problemas, leva as necessidades, mas ele também leva, como grande conhecedor da região, os seus potenciais, as suas virtudes, para que esses potenciais e essas virtudes também sejam objeto de atenção na hora de promover um investimento público, na hora do desenvolvimento de uma política positiva, uma política propositiva. A minha região ela tem capacidade, ela tem aptidão para receber determinados investimentos. Então, quando a gente fala de uma agenda desenvolvimentista, e eu sou entusiasta de uma agenda desenvolvimentista, compartilho do seu entendimento de que o melhor programa social é o emprego, através da boa capacitação profissional, da qualificação da mão de obra e da abertura de oportunidades de emprego, a gente resolve em definitivo o problema do cidadão. Eu sou um entusiasta da ferramenta do assistencialismo, desde que ele seja temporário. Ou seja, a gente tem que resolver o problema a curtíssimo prazo de quem está numa condição de vulnerabilidade absoluta e precisa ser assistido. Mas ele não pode ser assistido para todo sempre. Assistir de forma imediata é um dever do Estado, essa é a minha opinião. Mas assistir de forma contínua aí é uma deficiência do Estado na hora de gerar boas políticas públicas de desenvolvimento, de formação de emprego, de capacitação, para, na verdade, trazer aquele que hoje está numa posição de vulnerabilidade para um cenário de dignidade, de progresso, de felicidade, que, na verdade, o emprego acaba gerando. Então, quando a gente tem a opção de um deputado federal ou de um deputado estadual que tenha uma determinada identidade com a região que ele representa, ele acaba, na verdade, sendo a voz, o catalisador das oportunidades. Ele vai chamar atenção para as necessidades, mas, sobretudo, as virtudes, as aptidões, os potenciais daquela região. Ele vai ser, no bom sentido, um grande vendedor daquela região para que essas oportunidades elas sejam implementadas, sejam aproveitadas em termos de políticas públicas. Nesse sentido, eu queria a gente ter um quadro aqui nesse nosso bate-papo, que é o Zona da Mata Esporte Clube. E eu sei que você sabe, eu tenho uma coluna de esporte na Globo Esporte, eu sou um entusiasta da questão esportiva. Eu até acho que, na verdade, esse é um tema que no Brasil a gente pode, em termos de política pública, trabalhar de forma melhor, porque eu sempre falo com as pessoas com quem eu me relaciono em relação ao esporte. Se a gente tiver um grande projeto social relacionado ao esporte e não formar nenhum atleta de altíssima performance, já valeu a pena. Porque, na verdade, através do contato com o esporte, principalmente as crianças, os jovens do primeiro nível de desenvolvimento, ele, através do esporte, ele tem acesso a valores, a princípios que vão nortear toda a vida dele posterior como cidadão. Ou seja, pega uma criança na primeira infância, ou seja, a observância às regras, o esporte acaba mandando já essa mensagem subliminar de respeito às regras, de respeito ao adversário. Ou seja, na vida, em diversos momentos, nós teremos adversários, teremos aqueles que estão em interesse contraposto, mas isso, na verdade, não, a gente tem que saber vencer a partida sem transpor os limites do adversário. E a criança, através da prática esportiva, atende a esse conceito. Ele acaba tendo um conceito de subordinação, porque tem o treinador, tem o árbitro. Então são valores da boa convivência em sociedade que a gente acaba transmitindo para as crianças através de um bom projeto esportivo. Então eu sou um grande entusiasta do esporte enquanto ferramenta de inclusão. Eu queria, Igor, aí voltando para a questão regional, Zona da Mata. Eu sou de Leopoldina, você bem sabe, uma cidade que já teve uma projeção socioeconômica no estado de Minas Gerais sem paradigmas, eu seria, sem parâmetros
frente ao cenário que a gente vivencia hoje. A Zona da Mata já foi, no passado, a segunda região, do ponto de vista econômico, mais importante do estado. A gente está falando aí talvez de 80, 90 anos atrás, em que nós tínhamos aí, eu diria, até do ponto de vista da pecuária, era o grande motor da economia do nosso estado. Hoje, infelizmente, os nossos gráficos socioeconômicos, eles experimentam já há algumas décadas, aí a gente está falando de 40 anos atrás, um nítido viés de baixa, infelizmente. Os dados atuais apontam que nós aí somos a segunda região com os piores índices socioeconômicos do estado. O Vale do Jequitinhonha, que há muitos anos já tem os piores índices socioeconômicos, em virtude de políticas públicas muito bem sucedidas. Vocês estão trabalhando, inclusive, muito bem nesse sentido. O Vale do Jequitinhonha vem ganhando fôlego, vem melhorando os seus padrões de índices socioeconômicos. E a Zona da Mata, infelizmente, a gente ainda não conseguiu ver essa melhora sensível nos seus dados. E isso é um ponto que, assim, como cidadão, como entusiasta, como apaixonado pela Zona da Mata, isso acaba me deixando preocupado, Igor, porque eu sinto que o estado de Minas Gerais, na gestão de vocês, teve um crescimento, e na minha opinião, um crescimento nítido de todas as suas regiões. A nossa região, eu acho que ela acabou perdendo uma oportunidade de experimentar aí uma virada de chave nesse viés de baixo desenvolvimento. Até espero que vocês tenham aí mais 4 anos para a gente poder botar a Zona da Mata no mesmo padrão de desenvolvimento das outras regiões. Mas se você fosse identificar assim, então, a sua atuação, a atuação da administração estadual, o que vocês fizeram em termos assim, de choque de gestão, de boas políticas públicas que fizeram com que essas regiões tivessem assim uma mudança num curto prazo de tempo, um cenário assim de retomada do desenvolvimento. Como eu frisei, infelizmente a Zona da Mata não está tendo fôlego das outras regiões, mas eu falo que isso é um problema nosso, inclusive até por conta de algumas opções em termos de escolha parlamentar, mas essa é uma opinião minha, e eu vejo que, na verdade, as outras regiões que foram expostas a boas políticas públicas conseguiram reagir e estão entregando melhores resultados, muito melhores que a Zona da Mata, infelizmente, está entregando. Mas se você fosse identificar em termos de boas políticas públicas, quais são aquelas que você entende que são aquelas que têm o seu destaque no seu coração? O que olhando para trás, poxa, isso aqui nós fizemos que foi bom e performou o resultado? Olha, Zé, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que estabelecer um contexto aqui de que, quando o nosso governador Romeu Zema chegou aqui no governo do estado, né, no início de 2019, o caos estava instalado. Essa aqui é a verdade, né? Rapidamente, vou citar 2 números aqui. Os servidores do estado não tinham os seus salários em dia, eles recebiam parcelado, não tinham data para receber, não receberam o seu 13º do ano anterior, quando o governador Romeu Zema chegou. E os municípios, os prefeitos, eles estavam naquele momento com 7 bilhões de reais de repasses obrigatórios do estado para os municípios, retidos aqui no governo estadual, que não repassava esse recurso que é fundamental para o dia a dia, para a manutenção das cidades, das vias urbanas, da saúde urbana, né, nos municípios do nosso estado. Então, esses 2 números para te dar uma referência do que nós pegamos quando nós chegamos aqui no estado. E aí, como que você vai cobrar resultado de uma equipe, né, do seu servidor que nem salário recebe? Que moral que você tem para cobrar trabalho, dedicação, empenho desse servidor que ainda assim confiou e acreditou no governador Romeu Zema no início do mandato, e mesmo com os salários ainda parcelados, obviamente o mais breve possível, nós viramos essa condição e passamos a pagar o salário do servidor em dia, o 13º em dia, né? Mas o servidor acreditou no governador Romeu Zema e trabalhou junto com ele. Então, só aí nós tivemos que gastar muito tempo recolocando a casa em ordem. Essa que é a verdade. Mas a gente sabe que, parafraseando o futebol, não dá para jogar só na defesa, né? Temos que jogar no ataque também, temos que levar melhorias para a população também. E eu acho que aí, também vou citar aqui oportunamente,
Dois números e uma situação. O primeiro número nosso, como dissemos, o Estado de Minas Gerais, a gente acredita na geração de emprego e renda. É isso que dá dignidade ao nosso povo. A gente tem que dar assistência social, dar um conforto social, né, para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Não podemos esquecer, né, de que existe isso no nosso estado, existe muita pobreza no nosso estado ainda, mas nós temos que pensar na porta de saída. E a porta de saída para isso é o emprego e renda, onde cada um tem a sua condição de levar o seu próprio sustento para casa. E nisso nós fizemos um trabalho, um esforço muito grande, o nosso governador Romeu Zema fez um esforço muito grande para atrair investimentos para o estado de Minas Gerais. Empresas, emprego. E hoje nós estamos falando de praticamente 250 bilhões de reais de atração de investimentos no nosso estado. Essa semana tivemos a oportunidade, o governador esteve ontem, inclusive, anunciando a Heineken, que é a fábrica fabricante de cerveja, que vai se instalar aqui em Minas Gerais, lá no sudoeste do nosso estado, em Passos, mas que vai gerar emprego, vai gerar renda, que é isso que a gente importa e precisa para o nosso estado. Para ter uma referência, estamos falando de 250 bilhões de reais no nosso estado. Isso dá mais de 100 mil novos empregos gerados. Nos 4 anos anteriores ao governador Romeu Zema, foram atraídos para Minas Gerais 18 bilhões. Ou seja, nós estamos falando de mais de 10 vezes mais atração de investimento para o nosso estado. Isso é emprego, isso é renda, isso é dignidade para o nosso povo. Um outro número que eu queria trazer também é a questão, e esse eu gosto, particularmente gosto muito, você disse sobre o esporte, eu gosto muito do esporte, mas eu gosto muito também da educação. Eu acho que a educação é a base de tudo. Eu costumo dizer, segurança pública não é a minha área, mas eu acho que segurança pública quando os números da educação melhoram, os da segurança pública também melhoram, né? Porque a oportunidade, a condição de aprender, de ter senso crítico, de poder procurar o seu próprio rumo, isso muda muito. E aí nós podemos falar do Trilhas para o Futuro, que são as escolas técnicas que dão condição para que os jovens possam, recém-formados, e é importante dizer que Minas Gerais hoje tem o seu maior IDEB, que é o índice que mede a eficiência da educação naquele estado, dos últimos anos do nosso estado, ou seja, mesmo num cenário de dificuldade, nós conseguimos entregar esse resultado e preparar os nossos jovens para ir para o mercado de trabalho. Agora, quando você está montando o seu plano de governo, um governador, um presidente, ele fala no plano de governo sobre economia, ele fala sobre segurança, ele fala sobre educação, mas ele nunca coloca no seu plano de governo o preparo para uma pandemia. Mas, na verdade, foi o que nós vivemos aqui em Minas Gerais, vivemos no mundo inteiro, obviamente, mas aqui em Minas Gerais nós também vivemos isso e eu acho que o que eu ia dizer é que não diria motivo de orgulho, porque cada vida que a gente perdeu na pandemia tem o seu valor e não pode ser comemorado. Mas eu diria um alento, um sentimento de sensação de dever cumprido, dado que não podíamos escolher ter ou não a pandemia no nosso estado, mas o governador Romeu Zema ele escolheu muito bem a forma de encarar a pandemia no nosso estado. E eu acho que hoje nós estamos chegando ao final, podemos dizer ao final, as máscaras, né? O governador Romeu Zema já anunciou o relaxamento da utilização das máscaras no nosso estado, que eu acredito que seja o símbolo mais claro da pandemia. Nós estamos chegando ao final dessa pandemia com Minas Gerais apresentando o menor índice de mortalidade de Covid do sul e do sudeste do nosso país, que são as regiões mais populosas. Nós temos os melhores índices, tem o famoso caso das compras de respiradores, que Minas Gerais foi o estado que comprou os respiradores mais baratos do Brasil. E nós também temos os índices de vacinação. Minas Gerais sempre esteve entre os estados com maior índice de vacinação populacional. Então eu acho que a condução da pandemia, para nós, é um motivo que vamos guardar na memória. Um momento muito triste da humanidade, mas a forma que o governador Romeu Zema conduziu, né, e que o mineiro, na verdade, compreendeu e acreditou no trabalho do governo do estado, junto com as prefeituras também, que foram fundamentais, isso nos leva, aquece o coração. Então eu entendo que dois números que, como eu disse, me dão muito orgulho, atração de investimento e o Trilhas para o Futuro, investimento na educação, e a condução da pandemia é aquilo que mais me trouxe, que eu vou guardar no coração como que de melhor foi feito nesse mandato do nosso governador Romeu Zema. Eu aproveito então você falar em educação para te fazer um agradecimento pessoal, você vai se recordar, há alguns meses atrás, eu conversando com o diretor do polo da UENG em Leopoldina, fazendo uma visita para ele, para saber o que a gente poderia
ser útil, ou seja, eu entendo que tudo que eu tive, graças a Deus, na minha atuação profissional hoje, é por conta das oportunidades de boa formação profissional que eu experimentei, seja na graduação, no mestrado, no doutorado. Eu acho que esse é o caminho. A gente vira o mundo, a gente vai virar Minas Gerais melhor formando, melhor qualificando os nossos jovens mineiros. Então, com esse espírito, eu fui visitar o polo da UENG em Leopoldina, e lá foi muito bem recebido pelo nosso diretor, Rodrigo Fialho, e eu conversando com ele sobre, poxa, professor, ter um polo da UENG em Leopoldina, na Zona da Mata, é um fator de muito orgulho para nós. Só que a gente tem que potencializar os efeitos, as possibilidades da UENG. Como é que a gente vai resolver essa questão a curto prazo? E aí surgiu, nesse bate-papo meu com ele, a possibilidade de formatarmos um pedido de estabelecimento de fornecimento de cursos EAD, porque você falando aí sobre a pandemia, a gente não pode falar que talvez a pandemia não tenha nos deixado bons legados, mas talvez uma experiência positiva que nós aprendemos foi a trabalhar e estudar de forma remota. Isso foi um grande paradigma, um grande obstáculo que a pandemia nos apresentou, nos permitiu suplantá-lo. Nós tivemos que buscar alternativas e o ensino à distância acabou sendo uma ferramenta importante para que não houvesse uma descontinuidade na prestação de serviço educacional, na boa formação dos nossos jovens, especialmente dos jovens mineiros. E nesse sentido, então, ele encaminhou um ofício para o senhor, a meu pedido. O senhor de imediato determinou que fossem levantados aí possibilidade de cursos EAD. Esse tema, então, para ele atualizar, já caminhou bastante. A gente tem a expectativa aí de termos, então, mais cursos no polo da UENG em Leopoldina, que na verdade é um polo que ele tem limitações físicas, porque desde quando ele foi aberto, ele está compartilhando ainda o ambiente físico com uma escola estadual, mas esse é um pedido que eu vou fazer para o senhor posteriormente. Esse pedido imediato, que o senhor de imediato, de forma urgente, determinou o início dos procedimentos para levantamento de potenciais cursos que pudessem ser encaminhados para lá, já foi de grande valia para a nossa comunidade. Do ponto de vista econômico, um outro traço que eu queria pontuar, aí eu acho, aí já identificando como um cidadão da Zona da Mata, o investimento da planta da Porto Alegre em termos de processamento de leite, que é o produto que está na essência, no DNA da Zona da Mata, a produção de leite. Isso em Ponte Nova foi instrumentalizado, também foi levado a efeito na atual gestão. E aí eu pego esse gancho para discutir a economia da Zona da Mata. Eu acho que esse é um ponto importante. O que acontece, secretário? Na Zona da Mata, historicamente, assim, se talvez o leite seja um produto histórico que tem identificação com Minas Gerais, desde a época do República do Café com Leite, nós éramos o leite da equação, a Zona da Mata ela representa a essência da produção de leite. A Zona da Mata já foi a maior bacia leiteira do país e com segurança absoluta era a maior bacia leiteira de Minas Gerais. Por isso, inclusive, que a gente tem plantas, o investimento, a expansão de uma planta, como foi da Porto Alegre em Ponte Nova, exatamente por conta dessa tradição da produção leiteira da Zona da Mata. Infelizmente, nos últimos anos, essa vocação econômica da Zona da Mata de produção de leite, ela foi sendo fragilizada por um cenário de dificuldade econômica de manutenção na atividade. Nós temos aqui em Minas Gerais um volume muito grande de pequenos produtores que ainda, infelizmente, não gozam, talvez, da possibilidade econômica de acompanhar as necessidades de investimento que o mercado exige, cada vez com legislações em questão de sanidade, de saúde na produção, de tecnologia, que são adequadas, mas exige do produtor, às vezes, um esforço financeiro que ele não tem condição de fazer, e essas pessoas estão mudando de atividade. E aí eu queria já aproveitar esse ensejo para discutir uma política pública para a área econômica na Zona da Mata. O que aconteceu ali? Nós tínhamos um histórico de militância na produção de leite. Essas pessoas foram obrigadas pela conjuntura de mercado a buscar uma outra alternativa. Ainda não a encontraram. Então, por exemplo, a Porto Alegre. Eu, durante anos, forneci leite para Porto Alegre.
O plano de negócio da Porto Alegre, e não por acaso ele foi para Ponte Nova, porque está no centro dessa bacia leiteira, ele foi alicerçado nesse conceito de estou expandindo numa região que tem fartura, tem excesso da produção da minha matéria-prima. No momento em que esses produtores foram mudando de atividades, isso está exigindo, inclusive da Porto Alegre, um esforço logístico de coletar leite cada vez mais longe do local do seu parque. Então, eu acho que talvez aí já sugerindo uma política pública para ser estudada pelo Estado, nós termos talvez uma atenção maior na instrumentalização desses produtores de leite para que eles persistam, tenham condições de persistir e continuar a sua militância no setor, não buscar uma outra alternativa. Eu até tive, agradecendo de novo por conta da boa vigilância da sua secretaria, eu trouxe esse tema, fui apresentado à Secretaria de Desenvolvimento, aos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com essa fundamentação, e até lá naquela oportunidade identifiquei que eu acho que é um outro projeto louvável de vocês, em termos de uma criação de uma agenda desenvolvimentista, que é o Arranjo Produtivo Local, o APL, e em conversas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu pontuei que esse produto, que é um produto que eu identifico como um produto essencialmente mineiro, que tem a nossa identidade, tem a faceta, o leite tem a cara de Minas Gerais, a gente não tinha o APL do leite. E eu perguntei, por que não levá-lo na Zona da Mata? Se a gente tem um projeto que, na verdade, tem aí uma essência desenvolvimentista de produzir cada vez mais e produzir cada vez melhor, e o Estado ajudando com todas as suas ferramentas das agências, das empresas públicas, para criar, através do BDMG, linhas de investimento que venham a capacitar os empresários, os outros órgãos da administração estadual, capacitar a mão de obra, capacitar o empresário, capacitar o produtor. Por que não fazer isso no leite? E eu, mais uma vez, fui muito bem atendido, nesse caso aí, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós tivemos a visita, 3 semanas atrás, de um técnico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para promover esse debate em loco conosco, até para poder sentir se havia resposta da base, se os produtores entendiam que era pertinente, que era correto, que era perspicaz aquela ideia. Então já startamos também, já demos início nesse processo de criação do APL do leite na Zona da Mata, para poder fazer com que essa atividade econômica, ela de uma forma organizada, institucionalizada, ela apresente as suas necessidades para o governo do Estado, através de alguns interlocutores específicos, que estejam legitimados, estejam credenciados. Então, assim, agradecendo mais uma vez a atenção do Estado de Minas com a Zona da Mata, no sentido de trazer para o presente, e especialmente para o futuro, um cenário de glórias que a gente já viveu no passado. E que, infelizmente, se não houver uma mudança muito forte no curso desse processo, a gente parece que vive ali um cenário à parte de Minas Gerais. Então, pontuando um outro item, quando a gente fala em segurança pública, o senhor falou em segurança pública, ou seja, a gente tem nitidamente um acréscimo, uma melhora no padrão de segurança do Estado como um todo. A Zona da Mata, pela sua localização fronteiriça com Rio de Janeiro e com o Espírito Santo, é uma região que sempre sofreu muito com as mazelas da insegurança. Então, quando a gente tem aí uma política pública voltada para o incremento da segurança, e aí pontuando, ou seja, Leopoldina, no último, talvez aí há 60 dias, foi contemplada com um batalhão da Polícia Militar, que já está operacional, já está gerando benefícios em termos de segurança para mais de uma dezena de cidades do entorno, fruto ali de uma interlocução muito bem sucedida das lideranças da Zona da Mata com o governo do Estado de Minas, que vem aí criando assim e quebrando, eu diria, esse gelo que havia até então da nossa região com Belo Horizonte, com a administração central. Então, assim, até no quesito segurança, esse é um ponto que nós evoluímos e que o cidadão está sentindo na ponta ao ter lá o estabelecimento de um batalhão e com todos os benefícios em termos de segurança
que vem a reboque da definição de um batalhão. Eu acho que quando a gente começar a trabalhar especificamente, aí sim fechando, numa agenda desenvolvimentista, para que nós possamos aí retomar e inverter esse viés de queda dos nossos índices socioeconômicos, através de geração de empregos, essa medida de implementação de novos cursos na UENG, do polo da UENG Leopoldina, que vão melhorar o padrão de qualificação da nossa mão de obra, a gente começa em definitivo a mudar a sorte, o futuro da Zona da Mata. Caminhando para o nosso final, secretário, eu queria trazer um tema que o senhor falou em relação, um dos itens que lhe preocupou em relação à manutenção das estradas. Na Zona da Mata, nós temos uma sistemática de transporte ferroviário, pelo menos em termos de infraestrutura, que é uma ferramenta que eu acho que em termos de desenvolvimento de políticas públicas pode ser muito bem trabalhada nos próximos anos. Ou seja, o transporte ferroviário, além de, do ponto de vista econômico, ser uma alternativa viável com o preço do combustível, como nós experimentamos hoje, ao aliviar a nossa rede rodoviária dos transportes muito pesados, que acabam, na verdade, gerando uma deteriorização mais precoce das nossas rodovias, acabam gerando aí uma demanda por manutenção cada vez maior, porque os nossos caminhões estão cada vez mais pesados, pode ser uma alternativa muito interessante. Ou seja, nós temos ali uma rede ferroviária que existe, ela hoje, infelizmente, ela está quase não operacional, mas poderia ser uma sugestão de política pública a ser enfrentada, seja como alternativa para as rodovias, para diminuir o tráfego pesado nas rodovias, e a gente já tem essa infraestrutura minimamente montada, ou seja também como um viés de turismo, porque eu acredito também nessa busca aí de uma nova vocação econômica para a Zona da Mata, uma vez que a gente foi perdendo fôlego na pecuária de leite, o turismo surge como uma alternativa interessante. Então eu sempre dou o exemplo de Tiradentes, que na minha opinião é um grande case de boa produção de turismo. Você cria um ambiente que é um ambiente propício para o turismo. E eu acho que a gente pode aí começar a tratar a Zona da Mata também pela nossa boa localização geográfica, pelas belezas naturais que estão lá, pelo patrimônio histórico que lá está, através de aí sim, utilizando a via ferroviária, buscar uma alternativa de turismo, não só para o transporte de cargas propriamente dito, que esse é um conceito pessoal que eu tenho, que a gente tem que retomar não só em Minas, mas no Brasil como um todo, como uma alternativa para um transporte menos oneroso e mais eficiente em termos de manutenção preventiva e corretiva das nossas rodovias, mas como uma alternativa também de turismo, gerando emprego, gerando renda e gerando tributos. Eu queria saber o senhor... Na verdade, Zé, é até curioso você falar isso. Eu não vou me atrever aqui agora a dizer o número não, mas aqui, ó, depois vamos colocar o número bem aqui. O governador anunciou ontem investimento na casa de milhões de reais em ferrovias no nosso estado. Que bom. Né? Então são novos vagões, novos trens e novos trilhos de trens, né, para poder justamente investir nesse modal de transporte. Minas Gerais é hoje o coração logístico do nosso país e nós precisamos de fazer, de utilizar, né, essa modalidade de transporte. Aliás, nós precisamos, de um modo geral, Zé, de diversificar os modais de transporte no nosso estado. Minas Gerais, como eu disse, é a maior malha rodoviária do Brasil. É praticamente impossível manter essa malha rodoviária 100% em condições que a gente chama de condições ótimas. Nós ficamos sempre correndo atrás de recuperar nossas rodovias, de dar manutenção nas nossas rodovias, mas é a maior malha rodoviária do país. Nós precisamos de diversificar. Nós precisamos usar outros meios de transporte para que as pessoas possam transitar, para que as cargas possam transitar e, obviamente, o turismo também possa acontecer no nosso estado, para que as pessoas consigam se deslocar até locais turísticos, e eu acho que o transporte ferroviário é fundamental, é uma ótima alternativa, por isso o nosso governador anunciou investimentos, atração de investimentos, né, em ferrovias no nosso estado. Minas Gerais, que é também conhecido como o estado do trem, mas nós temos que efetivamente utilizar esse meio de transporte, está coberto de razão e está alinhado
com as políticas públicas aqui do nosso governador Romeu Zema, do nosso governo do estado, de atrair o transporte ferroviário para Minas Gerais. Perfeito. Então, no último quadro do nosso bate-papo, secretário, a gente tem chama-se prorrogação, em que eu lhe faço perguntas com uma palavra centrais para uma resposta rápida. Sim. Minas Gerais. De volta aos trilhos e o trem pegando embalo. Zema. É um maquinista que está colocando Minas Gerais de volta aos trilhos e que juntos podemos fazer muito mais para o nosso estado. Igoreto. Um cidadão de Minas Gerais apaixonado pelo nosso estado, apaixonado por política e que acredita que a união política, a boa política, é capaz de melhorar a vida de cada um de nós, cidadãos de Minas Gerais. Zona da Mata. Uma região importante do nosso estado que precisa de ter um olhar cada vez mais cuidadoso para a infraestrutura, para a logística e para o desenvolvimento econômico. Retomar o que já foi um dia o polo econômico do nosso estado. Cruzeiro. O maior clube de Minas Gerais. Secretário, obrigado. Foi um grande prazer. Obrigado pelo seu tempo, pela sua sabedoria e pela sua experiência. Minas Gerais agradece o seu trabalho. Não, conte conosco, desejo muito sucesso na sua caminhada, né, nessa nossa amizade aí juntos. Eu te desejo tudo de bom, que você siga firme aí em busca dos seus objetivos, pensando não só em você, mas na nossa comunidade, que eu acho que isso é muito importante. É isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.